Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 10 de janeiro. O Ministério Público Federal abre procedimento para apurar causas de acidente em Capitólio, Minas Gerais. Desabamento de paredão em Canyon deixou 10 mortos e também é investigado pela Marinha Brasileira. Esse é um dos destaques da edição de hoje, que você vai ver também. Chuvas em Minas Gerais acendem alerta para riscos de deslizamento de barragens de mineradoras. Superior Tribunal de Justiça rejeita nova análise de pedido de liberdade para suposto mandante da morte de empresário no Piauí. E saiba quais são os direitos de quem teve voo cancelado por causa do aumento de casos de Covid-19 e de influenza nas companhias aéreas. O Ministério Público Federal instaurou hoje um procedimento para apurar as causas da tragédia ocorrida em Capitólio, Minas Gerais, no último sábado. Até o momento, 10 mortes foram confirmadas. A Marinha do Brasil já começou a investigar o caso. Segundo a Marinha, o inquérito vai apurar todas as circunstâncias do acidente provocado pelo deslizamento de pedras no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, que atingiu 3 embarcações com turistas. A nota divulgada pelo comando do 1º Distrito Naval informa que serão analisados aspectos como a segurança da navegação, a habilitação dos condutores e se houve a observância das normas e regras aquaviárias para o local. A área onde aconteceu o deslizamento de parte do cânion está interditada para investigação. Desde sábado, a Marinha disponibilizou uma equipe de 20 militares com 7 embarcações para contribuir com o trabalho do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais no resgate de vítimas e em apoio às buscas por desaparecidos. O Ministério Público Federal também abriu um procedimento para apurar as causas do acidente e verificar quais providências devem ser tomadas para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer no local. E há pouco, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais informou que também determinou a instauração de um inquérito civil sobre o acidente em Capitólio. A Promotoria de Justiça do município de Piauí será responsável pelas investigações. E a Justiça de Minas Gerais determinou vistoria imediata na barragem Casa de Pedra, no município de Congonhas, na região central do estado. O pedido foi feito pelo município de Congonhas. A prefeitura alegou que a Companhia Siderúrgica Nacional e CNS Mineração têm dificultado a entrada das equipes, em especial da Defesa Civil, para fiscalizar a área. Na ação foram apresentados vídeos e relatos de deslizamentos próximos da barragem de Congonhas. Para a Justiça de Minas Gerais, o caso sugere negligência capaz de ocasionar riscos à população. As empresas estão obrigadas a liberar a entrada da fiscalização municipal. Em caso de descumprimento, está autorizado o uso de força por parte da Polícia Militar e multa de R$ 1 milhão em favor do município de Congonhas, por dia de descumprimento. A Secretaria de Comunicação do município de Congonhas informou que as equipes conseguiram entrar na área da barragem e, a princípio, não encontraram nenhum dano que possa levar ao risco de rompimento. A área continua sob monitoramento e o laudo oficial deve sair nos próximos dias. A Justiça de Minas Gerais suspendeu as atividades da Valorec numa mina de ferro em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma barragem de rejeitos da empresa transbordou no último sábado e ameaça romper. A estrutura da barragem de Pau Branco está no nível 3 de emergência, o que significa risco de ruptura iminente, segundo a Agência Nacional de Mineração. No fim de semana, com o transbordamento, a água e a lama atingiram carros que passavam neste trecho da BR-040. A rodovia foi interditada. O juiz Sérgio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, suspendeu as atividades da mina de ferro a pedido do Ministério Público Estadual e da Advocacia Geral de Minas. Também bloqueou R$ 1 bilhão da empresa e determinou que a Valorec tome várias medidas para conter danos ambientais e sociais. A mineradora deve apresentar, por exemplo, um plano de ação e um cronograma de avaliação da estabilidade da barragem com urgência. Se não cumprir as determinações, a empresa pode ser multada em R$ 1 milhão por dia. O Conselho Nacional de Justiça tem buscado desenvolver uma política judiciária que acelere o julgamento de questões ambientais e que favoreça a sustentabilidade.
De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento na Amazônia, por exemplo, aumentou 56% de 2017 a 2020. Os dados do desmatamento na Amazônia Legal assustam. Os satélites usados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que o desmatamento anual na região de 2017 para 2020 foi de 6.900 quilômetros quadrados para 10.800 quilômetros, um salto de 56%. A área destruída em 2020 corresponde a quase o dobro da do Distrito Federal. Junto com a destruição ambiental, você tem a poluição, né? Você tem as queimadas, que provém problemas de saúde, você tem uma perda da biodiversidade que implica na perda da capacidade de desenvolvimento da bioeconomia nacional, você tem uma redução dos serviços ecossistêmicos prestados pelaquela área, por exemplo, a questão da reciclagem de água, que pode afetar a produtividade agrícola, afetar a nossa segurança energética, que depende das hidrelétricas, e afetar também a disponibilidade de água para consumo. As consequências são graves também para os povos indígenas e pequenos agricultores, vítimas da grilagem, de emboscadas e de doenças. A legislação que trata dessas questões é considerada boa, mas está sob ataque. Vários projetos de lei em tramitação no Congresso querem mudar as regras. Por exemplo, o projeto de lei 2633 de 2020, aprovado pela Câmara e que ainda depende do Senado, elimina a fiscalização de grandes propriedades rurais. Isso facilita a ocupação ilegal de terra, que posteriormente não vai precisar de vistoria para verificar se essa propriedade ela está em conformidade com a legislação ambiental existente. O CNJ acompanha de perto essa disputa e trabalha para estabelecer uma política judiciária que favoreça a rapidez nos julgamentos e a sustentabilidade. Quando se fala em meio ambiente, quando se fala em desenvolvimento, há que sempre se sustentar num tripé. Então, a gente tem o tripé da economia, da sociedade e do meio ambiente. Por isso que se fala, hoje em dia, em desenvolvimento sustentável, não apenas em desenvolvimento. E pensando nessa ótica, o CNJ ele vem adotando diversas ações. Entre elas, a gente pode citar o Observatório de Direitos Humanos, a gente pode citar a plataforma Sirene Júdi e também a adesão aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. A Agenda 2030 tem 17 objetivos a serem alcançados até o ano de 2030. Eles são integrados e mesclam as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Já o Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário é uma iniciativa do CNJ que reúne todos os atores possíveis a favor do meio ambiente. Outra arma do CNJ, a plataforma Sirene Júdi, usa a tecnologia geoespacial, além de informações da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, o DataJude. A gente acredita que a plataforma Sirene Júdi ela vai fornecer subsídios, não apenas para a sociedade, não apenas para a comunidade acadêmica, mas principalmente para o próprio Poder Judiciário possa exercer sua função, que é justamente a promoção da preservação do meio ambiente. E no próximo bloco, o STJ rejeita nova análise de pedido de liberdade para suposto mandante da morte de empresário no Piauí. É depois do intervalo. A Constituição Federal de 1988, ele inaugura uma nova fase jurídica no cenário brasileiro. Ele inaugura também, para a advocacia pública, uma nova fase de proteção em que ela prevê que a advocacia pública passa a ser não só um órgão de defesa do ente público, mas também defesa da legalidade, da probidade administrativa e do assessoramento do Poder Executivo.
Mais de 50 voos foram cancelados só hoje em São Paulo por causa do aumento no número de casos de Covid e influenza. As companhias aéreas alegam que muitos funcionários estão de atestado. Hoje pela manhã, 52 voos foram cancelados nos aeroportos de São Paulo. 19 eram viagens internacionais que devem ser remarcadas. A previsão é que até o fim da semana, outros 120 voos sejam cancelados devido ao aumento de casos de Covid e influenza entre os funcionários das companhias aéreas. Esse problema já vinha acontecendo desde a semana passada, quando a Azul teve dificuldades com os voos devido à falta de tripulantes que estavam de atestado. Em 3 dias, a companhia teve de remarcar 89 viagens que foram canceladas. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, passaram a valer as regras que vigoravam no transporte aéreo antes da pandemia. Este advogado explica quais são os direitos dos consumidores nesses casos. O passageiro, o consumidor, ele tem direito a pedir o reembolso da passagem, feito em até 7 dias, ou, na verdade, a reacomodação em outro voo ou a aceitação de vouchers para outros voos futuros da companhia. E o Procon de São Paulo notificou hoje as companhias aéreas Azul, Gol e Latam pedindo explicações sobre esses cancelamentos de voos. As empresas precisam informar até a próxima quarta-feira quantos voos foram cancelados, quantos passageiros foram afetados, a previsão para os próximos 15 dias e qual o plano para minimizar os danos sofridos pelos consumidores. O Procon paulista pede ainda que as companhias esclareçam como e com qual antecedência os consumidores estão sendo informados, se estão recebendo assistência material e quantos passageiros optaram pelo reembolso ou pela reacomodação em outro voo. No caso de reembolso, em que prazo ele será pago pelas empresas. O fornecimento de lanches como refeição não justifica rescisão indireta do contrato de trabalho, que é quando a empresa ou o patrão pratica falta grave contra o funcionário. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Na ação, um empregado da rede Burger King alegou que tinha que se alimentar exclusivamente de lanches e saladas. O tribunal entendeu que a convenção coletiva da categoria não obriga o fornecimento de refeição e não proíbe o tipo de alimento que o profissional recebe. Por outro lado, o TRT manteve a reversão da dispensa por justa causa por abandono de emprego. A punição não pode ser aplicada devido à intenção do trabalhador de buscar na justiça a rescisão contratual e ao momento em que a reclamação trabalhista foi ajuizada. A Justiça Federal em Pernambuco condenou um servidor público que desviou R$100 mil do programa Dinheiro Direto na Escola. A repórter Viviane Novaes tem as informações. A verba do governo federal era destinada a associações de pais e mestres que executavam o programa nas escolas rurais do município de Orocó. O servidor fazia as movimentações bancárias online para as associações que não tinham computadores nem acesso à internet. O homem foi condenado a uma pena de 6 anos de prisão e a devolver o dinheiro com correção monetária. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, rejeitou nova análise de pedidos de liberdade para o suposto mandante da morte de empresário na cidade de Parnaíba, no Piauí. A prisão preventiva contra o comerciante e outras 9 pessoas acusadas de envolvimento no crime foi decretada em junho de 2021, após o recebimento da denúncia do Ministério Público. A defesa já havia tentado no STJ um pedido de habeas corpus, mas ele foi rejeitado no dia 17 de dezembro. Para justificar esse novo pedido de habeas corpus, foi alegada a condição de saúde do acusado, que estaria no grupo de risco da Covid-19. De acordo com o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a alegação de vulnerabilidade em relação à Covid-19 não foi analisada pelo Tribunal Estadual, o que impede o STJ de se pronunciar sobre o assunto. Segundo o presidente, a supressão de instância pretendida pela defesa com o novo habeas corpus é manobra amplamente rechaçada pela jurisprudência. Ao indeferir liminarmente o habeas corpus, o ministro afirmou que, ao contrário do que afirmou a defesa, as demais questões discutidas no novo habeas corpus já foram analisadas na primeira decisão proferida pelo STJ e que a impetração de novo pedido configura inadmissível reiteração, que não justifica a análise por parte do Tribunal Superior. E veja a seguir, na primeira reportagem especial sobre as eleições pelo mundo, você vai ver que o Brasil não é o único país a usar urna eletrônica.
É já já. Em busca de um Estado democrático de direito, o povo gritava por direitos fundamentais. E assim, a população teve efetiva participação na elaboração da Constituição. A Constituição Federal ela é muito importante, ela dita parâmetros de igualdade e liberdade. Mas a jornada até aqui ela não foi fácil. Foi de muita luta, mas de uma grande conquista para a sociedade. 2022 é ano de eleições no Brasil. Em outubro, votaremos às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. E votar é um dos maiores exercícios de cidadania, seja aqui ou em qualquer outro lugar. E você já parou para pensar em como são as eleições em outros países? Quais as curiosidades, as diferenças em relação ao nosso sistema? O Tribunal Superior Eleitoral preparou uma série de reportagens especiais para mostrar como são as eleições pelo mundo. Na primeira que a gente exibe agora, você vai ver que o Brasil não é o único a usar urna eletrônica. Joe Biden and Kamala Harris will be the president and the vice president. Nas eleições com o maior comparecimento em 100 anos, milhões de pessoas foram às urnas nos Estados Unidos em 2020 para escolher o novo presidente. E em processo eleitoral que tem de voto pelo correio a colégio eleitoral, foram quase 2 meses até o resultado oficial ser conhecido. Big news coming in is that Ram Nath Kovind will be the next president of India. Na Índia, a espera também costuma ser longa. São, em média, 7 fases de votação para só então as urnas serem abertas. E mais 1 mês e meio para saber quem venceu. Cenários bem diferentes do brasileiro, em que a urna eletrônica permite conhecer o resultado horas depois da votação. O sistema de votação também varia a depender do território. A Estônia é o único país do mundo em que qualquer moradora ou morador que desejar pode votar online. No Brasil, o voto é feito apenas por urnas eletrônicas. Já na Austrália, a votação é somente por cédulas de papel. E nos Estados Unidos existem as opções de voto impresso e eletrônico. A realidade cultural e a evolução política contribuem para o fortalecimento da democracia em cada país. Há países em que o sistema eletrônico é questionado, há países em que o sistema de cédula é questionado, em que os cidadãos não demandam, por exemplo, uma mudança de um para o outro, né, e estão satisfeitos ali com a votação. Mas dentro da nossa realidade hoje, digital, cada vez mais, a vida se transfere para o smartphone, né, para as redes sociais, né, para o mundo digital. Eu creio que há uma tendência, sem dúvida nenhuma, da democracia se adaptar, né, a esse processo de modernização. Além do Brasil, outros 21 países e territórios usam, ao menos parcialmente, urnas eletrônicas nas eleições. São eles Argentina, Equador, Paraguai, Peru, Estados Unidos, Venezuela, Ilhas Virgens Britânicas, Bélgica, França, Portugal, Bulgária, Butão, Ilhas Cocos, Índia, Mongólia, Omã, Filipinas, Singapura, Guam, Emirados Árabes Unidos e Nova Caledônia. Cada país decide também se o voto será obrigatório ou não. Em 25 nações, ir às urnas é mais que um direito, é um dever. Na América do Sul, o voto é obrigatório no Brasil, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, no Peru e no Equador. Na América do Norte, a obrigatoriedade é no México. Na América Central, é obrigatório em Honduras, no Panamá e na Costa Rica. Na Europa, o voto é obrigatório na França apenas para o Senado, em Luxemburgo, na Suíça, somente no cantão de Schaffhausen e em Liechtenstein. Já na África, a República Democrática do Congo, o Gabão e o Egito, que também possui uma parte do território no continente asiático, têm o voto obrigatório. Entre os países asiáticos, os eleitores da Tailândia e de Singapura também são obrigados a votar.
E na Oceania, os eleitores da Austrália, de Nauru e de Samoa precisam votar. É o ato essencial, onde cada cidadão tem sua parte em uma democracia. Na segunda reportagem da série Eleições pelo Mundo, você vai ver que em Portugal, país europeu que tem presidente e primeiro-ministro, o voto é facultativo a partir dos 18 anos. E agora a retrospectiva 2021. Em julgamento no plenário da Corte, o Supremo Tribunal Federal manteve a proibição de showmícios em campanhas, mas liberou eventos de arrecadação. Vamos rever essa decisão na reportagem de Marta Ferreira. Em discussão no plenário, a realização de showmícios. Desde 2006, eles não são autorizados conforme estabelece a lei eleitoral. Em 2018, PSB, PT e PSOL entraram no Supremo questionando essa proibição, que também não permite a apresentação de artistas em comícios e reuniões eleitorais, mesmo quando feitas de modo gratuito, sem cobrança de cachê. Para os partidos, a proibição não é compatível com a garantia constitucional da liberdade de expressão. O relator ministro Dias Toffoli votou para manter a proibição de showmícios como forma de assegurar a igualdade de condições aos candidatos, mas admitiu a realização de eventos artísticos e shows musicais para a arrecadação de recurso para campanhas eleitorais. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator. Já o ministro Nunes Marques manteve a proibição de showmícios e de eventos para a arrecadação. Voto pela parcial procedência da ação direta de inconstitucionalidade para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 23, parágrafo 4, inciso 5 da Lei 9.504 de 1997, visando incluir no seu escopo a possibilidade de realização de apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. O intento do legislador foi de tentar igualar ao máximo as condições entre os candidatos, evitando abuso do poder econômico e a influência pessoal dos candidatos dentro do universo artístico, bem como evitar maiores desigualdades entre os partidos no poder de captação de recursos eleitorais. Sem regras como essa, se instigaria a desigualdade entre os candidatos e entre os partidos políticos, com clara violação ao princípio da isonomia. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Na questão da realização de eventos artísticos e shows musicais para arrecadação de recurso para campanhas eleitorais, Barroso seguiu o relator. Já quanto aos showmícios, o ministro entendeu que a participação não remunerada de artistas é assegurada pela Constituição como forma de liberdade de expressão. É uma espontânea manifestação, é um espontâneo exercício da liberdade de manifestação política, diferentemente da contratação por cachê de um artista, que pode, sim, ensejar o abuso do poder econômico. Mas, se nós estamos falando, como estamos, que é sem remuneração, não é para evitar o abuso do poder econômico que se estabeleceu essa restrição. Agora, se a restrição foi estabelecida para impedir a influência dos artistas no processo político, eu acho que é manifestamente inconstitucional. Os artistas têm todo o direito de participar do processo político, como tem os garis, os engenheiros e todos aqueles em relação aos quais não existe vedação legal. A ministra Carmen Lúcia acompanhou o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Já os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux seguiram o entendimento de Nunes Marques. Os demais ministros acompanharam o relator, admitindo a participação de artistas em evento de arrecadação de campanhas, mas mantendo a proibição de showmícios.
E uma última notícia: o ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais de 90 dias inquérito que investiga a existência de organização criminosa com o objetivo de atentar contra a democracia e o Estado de Direito. O grupo investigado atuaria principalmente por meio de plataformas digitais. A prorrogação tem como base o Código de Processo Penal e considera a necessidade do prosseguimento das investigações e que ainda há diligências em andamento. Os 90 dias passaram a contar a partir do encerramento do prazo final anterior, que foi 6 de janeiro deste ano. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.